o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Deuteronômio capítulo 6 diz: estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estais entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, é o único Deus. Amém, irmão? Podeis sentar. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Irmão, essa passagem bíblica é interessante, que é o que todo israelita nasceu, se entendeu por gente e já decorou. Shemar Israel, Adonai, Adonai Ra. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, né? Diz outras vezes, Senhor nosso Deus, aqui diz o nosso Senhor, é o único Deus. Enfim, o que nós vemos é Deus o tempo todo se apresentando de forma que dá a entender que ele se chama Senhor. Interessante a versão bíblica, eu já falei, eu não entendo de grego, não entendo de hebraico, mas a versão bíblica diz que quando Deus se manifesta para Moisés, lá nos termos da sarça para ir até o Egito e libertar o seu povo, Deus fala para Moisés, olha, eu me dei a conhecer, mas pelo meu nome, e a versão bíblica diz, pelo meu nome de Senhor, eu nunca me dei a conhecer. Então vai libertar o meu povo do Egito. Que coisa, parece uma palavra simples, mas se você for ao dicionário, se você analisar os fatores e as circunstâncias que envolvem a palavra Senhor, quando você está num local de trabalho e aparece o patrão e você sim, Senhor, não Senhor, o cara manda, né? Se você partir para uma hierarquia militar, aquela reverência que existe, soldado, cabo, sargento, tenente, etc. Tem palavras que são usadas como excelência, vossa excelência, que dá o entendimento de um senhorio bem acima. Tem expressões que nós usamos, vossa senhoria, isso se usava muito, não sei como é, nas cartas que a gente aprendia no tempo da datilografia, para com cada pessoa que fôssemos nos dirigir por escrito, vossa senhoria e etc. Então a questão Senhor é um negócio realmente extremo. Quando você tem alguém por Senhor, você não questiona nada desse Senhor. É como se ele dissesse assim, ó, vai ali, pula e se esborracha lá embaixo. Você, sim, Senhor. Foi, pulou e se esborrachou e acabou a história. O termo Senhor significa aquela pessoa, aquela situação que é absoluta, ela reina, ela é firme, ela é dominante.
é uma situação que prevalece sempre, a situação que se torna senhor do contexto. Nós usávamos essas expressões dentro de alguns trabalhos. Então, Deus vem e diz para Moisés: pelo meu nome, Senhor, não me dei a conhecer. Então agora vai lá no Egito e liberta o meu povo, porque eu sou o Senhor. Nenhuma vontade minha será contrariada. Ninguém, de forma alguma, vai conseguir contrariar a minha vontade. A Bíblia diz, né? Nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Eu nem entro, Moisés, né? Poderia dizer assim: eu nem entro, Moisés, em planos feitos por mãos humanas. Eu traço os meus planos, e os meus planos são todos cumpridos do jeitinho que eu quero. Você vê que Deus chamou uma nação, Gideão, para lutar contra milhares. Ali, diz alguns historiadores, que tinha mais de 1 milhão de pessoas. E eu não lembro agora, eu sei que eram mais de milhões de pessoas. Naquela situação dos midianitas, que marchavam na largueza da terra, várias nações estavam reunidas ali. Vieram exércitos de várias nações, se juntaram aos midianitas para acabar com Israel no tempo de Gideão. Uma coisa absurda. E Deus vem, Gideão separa 32 mil, Deus faz uma seleção em 2 etapas e fica apenas com 300 homens para lutar contra milhões de pessoas. 300 homens contra milhões. Ah, Deus vai fortalecer esses homens. Ele não fortaleceu ninguém, ele foi lá e matou todo mundo. Isso é ser Senhor. Ele dá a vitória a quem ele quer dar a vitória. E alguém estava lá disposto a puxar da espada. Obviamente, depois de saber que vai lutar contra milhões de pessoas, você olhar e se ver com 300 homens, e você, não, vamos lá. Podia ter gente já pensando assim, não, vamos lá morrer de espada na mão em nome de Jeová, vamos lá. Alguém poderia imaginar que ia sair vencedor? 300 homens encarando milhões de pessoas? Mas o que os levou a prosseguir? A fé. A fé de que a vitória seria dada? Não, a fé de que valeria a pena morrer pelo nome de Jeová, pelos princípios de Jeová e pelo povo israelita. Valeria a pena morrer. Isso é a fé. A fé não é aquilo que te faz escapar, nem sempre, de uma situação. A fé é aquilo que te faz viver depois da situação. Porque tem gente que tem fé até ver um resultado que lhe é favorável à compreensão. Mas dependendo da tua compreensão, a sua fé pode te reportar ao mundo depois da morte. Esta é a fé verdadeira, porque Paulo diz, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor, seja pela vida ou seja pela morte, mas que Cristo seja, então Cristo também é glorificado na nossa morte, tanto que temos os mártires debaixo do altar, e temos pregado que o portal da morte é o nosso último portal a traspassarmos. A morte, diz o apóstolo Paulo, que é o quê? O último inimigo a ser vencido. Então, se o teu pensamento, não, morte, não, afasta de mim esse cálice. Jesus não disse afasta de mim esse cálice. Não para a morte. Já estudamos isso. Você já estudou os seminários? Vou falar em parábola, porque se você não estudou os seminários, bem feito, que morra seco. Jesus disse, um cálice tenho para beber, e como me angustio até que se cumpra. Depois ele no Getsêmani, ele disse,
Pai, aparta de mim. Eram 2 cálices diferentes. Mas se você não atravessou o seminário, bem feito, que morra burro. Com todo carinho que eu te amo, irmão, que tu morra burro. Eu te amo, eu estou falando para você morrer burro, mas eu te amo, eu não tenho pregado a verdade aqui. Os seminários não estão lá? Está pensando que o seminário foi para lá de graça? Custou energia, custou uma pessoa que dispôs ali do seu talento para gravar programas, botar na internet. Está tudo lá gravado, mas teve um preço. Se você não está se utilizando, tu vai morrer. Tu vai morrer. E quem vai ser o teu acusador? O diabo, né? Não, eu serei o teu acusador. No dia do teu julgamento, Jesus vai chamar assim: fulano de tal, esse aqui era de qual igreja? Era da geração de Jesus Cristo, Senhor. Ah, então chama lá o meu escravo Tupirani. Pois não, Senhor, o Senhor me chamou? Sim, esse aqui era lá da tua igreja? Era. Na época que ele estava lá, já tinha os seminários prontos? Já, Senhor. Ah, tá, obrigado. Pode jogar ping-pong. Aí vou eu lá jogar ping-pong com os anjos, enquanto tu vai ser condenado ao inferno. Não tem ping-pong lá no céu, não? Se não tiver, a gente cria uma mesa, irmão. Mas eu sei que lá vai ter divertimento de tudo que é jeito. Lá é só alegria, porque as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus, pela sua própria ação gloriosa. Então, meu irmão, o senhorio de Deus é algo tremendamente glorioso. Vai lá, Moisés, eu estou me revelando, esse nome eu nunca revelei para ninguém, estou me revelando como Senhor. Vai lá e liberta o meu povo. Senhor, como vai ser um negócio desse? Como que posso eu falar aquele faraó lá e ao teu próprio povo? Senhor, o teu povo, veja que Moisés não diz assim: faraó não vai me dar ouvidos, faraó vai mandar me matar. O debate de Moisés com Deus não se limita ao cenário de faraó, se limita ao cenário do seu próprio povo. Mas o teu povo não vai crer em mim. Eles vão me perguntar, vão dizer que o Senhor não me apareceu. Eles vão... O que eu vou dizer? Moisés deveria ter se prendido só. Não, faraó, como é que vai ser o lance? Como é que vai ser o detalhe? Não. Tem um papinho sobre faraó e um papão sobre o próprio povo de Deus. Eles vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. E eles não vão querer me dar ouvidos. Tá bom, Moisés, tu vai fazer os sinais. Faz esses sinais. Adiantou os sinais? O povo só acreditou em Moisés, meu irmão, quando o faraó disse assim: vai, Moisés, arranca com esse teu povo daqui, some todo mundo da minha frente. O povo acreditou em Moisés? Não. Algum momento existiu que o povo acreditou em Moisés? Não. Não houve nenhum momento que aquele povo acreditou em Moisés. Nenhum. Qual é a prova? A prova é quando saíram do Egito. Que viram o exército de faraó atrás. Moisés, é isso aí? Tu nos tiraste de lá para morrer aqui pela espada? Eles acreditavam em Moisés? Não, Moisés está ali diante deles. Se eles tivessem credibilizado o ministério de Moisés, não teriam feito isso. Na hora que queremos carne, e toma-lhe pancada para cima de Moisés. Queremos água, toma-lhe pancada para cima de Moisés. Eles acreditavam em Moisés? Acreditavam na administração e na direção de Moisés? De jeito nenhum. Não acreditavam mesmo. E vendo a nuvem sobre a cabeça deles, e de noite a coluna de fogo, e cuspindo no ministério de Moisés. Aquela nuvem estava lá, aquela coluna de fogo, por causa de Moisés. Mas eles acreditavam em Moisés? De jeito nenhum. Quando Moisés disse assim: pega 12 espias, vai na terra prometida, vai ver a terra lá. Eles acreditaram em Moisés?
Eles voltaram chorando, lamentando, inflamaram toda a nação. Toda a nação, diz a Bíblia, pranteou aquela noite inteirinha e quiseram fazer o quê? Apedrejar, quiseram matar Moisés. Eles acreditaram em Moisés? Em nenhum momento, em nenhum instante. Mas Deus disse, pelo meu nome, Senhor, a minha vontade vai ser feita. Eu quero ir lá e libertar esse povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O clamor, meu irmão, não era clamor de Deus, levanta o libertador. Deus vem nos libertar, porque a tua palavra, a tua promessa, que palavra, que promessa, que nada. Esquece isso. O clamor deles era de dor. Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão de ver um povo sendo pisado, humilhado, desgraçado, debaixo das pés de um monte de ímpio e idólatra. Foi esse o clamor que Deus ouviu. Não tinha ninguém santo lá orando, clamando, levantando as mãos, não. Ninguém, porque quando Moisés aparece lá, cadê os santos? Tinha ninguém. O clamor que Deus se compadeceu e disse, eu ouvi o clamor do meu povo, com que os seus exatores os estão pressionando. Deus ouviu o clamor do chicote nas costas daquele povo. Não foi o papo deles, ó santo Deus, que santo Deus! Desde quando um bando de estúpidos, assassinos, não quiseram matar Moisés? Não diz que a multidão quis apedrejar Moisés? Assassinos, um bando de adúlteros. Não eram adúlteros? Era, quando Moisés sobe para o monte, eles não fizeram bezerro de ouro, não fizeram a maior orgia de todos os tempos. Adulto, desde quando assassinos e adúlteros podem clamar a um Deus santo? O que Deus ouviu e teve misericórdia e desceu na sarça e falou com Moisés foi o chicote nas costas daquela raça. Eles eram maravilhosos, eles adoravam a Deus. Então por que que quando chega uma hora que Deus diz assim, Moisés, sai do meio desse povo, eu vou passar, eu vou destruir todo mundo, não vai sobrar ninguém, e de você eu levantarei, te darei um novo casamento, uma nova semente, farei um novo povo, uma nova nação. Olha o conceito que Deus tem daquela raça. Não são a mesma coisa até hoje? Os judeus não cospem na cara de Jesus até hoje? Prega para Jesus, para eles, o Espírito Santo vem e usa a tua boca e eles cospem em você, mesmo com o Espírito Santo falando. É como diz a Escritura, povo de dura cerviz e obstinado de coração, raça maldita, bem profetizou João Batista, raça de víboras. Agora, tem uns pastorezinhos canalhas que chamam Israel de nação santa. Estou cuspindo na nação santa, nação de vagabundos espirituais, de canalhas espirituais, até hoje estão matando Jesus Cristo com as suas ações e negando o seu sangue. Não gostaram? Manda me matar, manda me prender, que ao terceiro dia eu sempre voltarei. Eu digo, Moisés, vai lá, pode ir. Eu sou o Senhor. E quem é Senhor é quem dita as regras. Aí ele diz aqui, ó, quando vocês entrarem nessa terra, eu estou dando essa terra para vocês praticarem os mandamentos que eu vos tenho dado. Ou seja, irmão, pratica o mandamento de Deus e ele te cerca com os cuidados dele de tal maneira que os inimigos não conseguem invadir e impedir você de continuar praticando os mandamentos. O verso 4 aqui diz, né? Shemar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Outras versões dizem, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
único. O que é único é o que manda em todo mundo. É o que manda em todos. Se existe algum trono, ele está sentado. Em todos os tronos de comando, ele está sentado, é ele que manda. Irmão, se você fracassar na tua vida, fracassou pela tua própria incontinência, incompetência e ignorância, por não dar ouvidos a este púlpito, porque aqui a verdade saiu aos teus ouvidos. O Senhor foi ao teu encontro, te chamou com mão forte e poderosa, mas muitos aqui dentro vão perecer, estão sendo amassados, porque pensaram que podiam chegar desse púlpito com a sua própria cabeça. Quem vai para o Evangelho tem que ter a cabeça de Cristo, porque Paulo diz que nós todos somos membros uns dos outros, mas a cabeça é... Quando diz que a cabeça é Cristo, presta atenção, lembra da última mensagem? Uma liderança é o próprio Deus na terra dos mortais. Senão não é liderança. Eu para você sou como Deus falando. Como o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou exatamente como Ele, quando estou atrás desse púlpito, quando estou ministrando a verdade do Evangelho, quando estou invocando o seu nome. Eu sou como Deus para você. E Deus diz, eu sou Senhor. Aqui ó, Shemar Israel Adonai, Adonai Erra. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Entra na terra, pratica. Você tem ouvido que Deus é poderoso. Você tem ouvido a soberania de Deus e tem visto a prática do senhorio de Deus. Cachorros com aparência de seres humanos já latiram nessa porta achando que nos ia intimidar de alguma coisa. Deus continuou reinando. Processos vieram para nos deter. Deus continuou reinando. Prisões vieram para nos intimidar e nos parar. Deus continuou reinando e nos impulsionando. O seu senhorio é tanto que cada vez que alguém tentava nos parar com uma barreira, ele nos dava mais forças e nós saltávamos as barreiras. E aquela força que nos deu para a primeira barreira já ia servir para a segunda. Chegou um ponto que chegamos aonde chegamos. Nada nos detém, nada nos para, porque dentro de nós foi gerado um processo espiritual. Não somos pessoas comuns, não somos pessoas normais. Não somos! Deus mandou fazer simples construção. Chegou a intimidação, carta da prefeitura, quando começamos a subir, andar em cima de andar, tapar a visão da vizinhança, começou gente da parte. A parte que eles deram nos ajudou tanto que eu deveria mandar flores para eles. Eles achavam que iam nos deter. Quando o processo bateu na prefeitura, eles nos ajudaram de uma maneira que eles não têm nem ideia, porque o nosso Deus é Senhor de todo o sistema e de todo o comando. Nada atrapalha o senhorio desse Deus. Os seus planos jamais serão. Quando ele te diz para fazer alguma coisa, faz, porque o resultado tu verás, e depois dirás, eu faria tudo de novo, mais rápido e com mais perfeição. Essa é a realidade, irmão. Isso é o título de Senhor. Já falamos sobre isso um pouquinho, tempos atrás. Isso é ser Senhor. Você é Senhor da tua casa? Teu filho diz assim, vou fazer, você diz, não faz. Não é assim que fica, do seu jeitinho. Isso é senhorio. E você é um mero mortal. Imagina Deus, quando Ele diz, eu quero desse jeito. Ele disse para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. E a respeito da sua igreja, Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. Espíritas, católicas, traficantes armados já vieram nessa porta. Será que não é exemplo suficiente para você?
traficantes estiveram nessa porta armado, e eu prevaleci. Não é exemplo suficiente para você, não. O Deus da geração de Jesus Cristo é Senhor, não curva a cabeça para ninguém. Onde está a tua fé? Onde está a tua coragem? Quer ver Deus? Arrisca a vida. É assim que se vê Deus. Quer ver Deus? Não faz amigos. Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer amigo, veio para fazer discípulo. Quer ser discípulo? Vamos caminhar junto. Não quer ser discípulo? Sai do meu caminho. É assim que você tem que se comportar. Para com essas falsas amizades. Para com essas falsas amizades com teu marido. Não, meu marido. Teu marido é o diabo. Que teu marido? Desfaz essa aliança desgraçada e maldita. Vai ter Jesus como teu marido. Porque ele diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é o Deus de tudo. Ele é o Deus de todos os sistemas. Os homens podem montar qualquer sistema. Pode montar o sistema da milícia. Jesus é Senhor. Pode montar o sistema do tráfico, Jesus é o Senhor. Pode montar o sistema da maçonaria, Jesus é o Senhor. Pode montar o sistema da Yakuza, Jesus é o Senhor. Pode montar o sistema da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, Jesus é o Senhor. Ninguém arranca ele do trono. Podem montar armas possantes que alcancem quilômetros, bombas e mais não sei o que. Ele é Senhor de tudo. É Ele que comanda. 2019, se você vier comigo, veio. Se você não vier, eu explodirei o mundo sozinho. Se você vier comigo em 2019, veremos a glória juntos. Se você não vier, eu verei sozinho. 2019, a minha alma ferve. Tem gente aqui que tem décadas dentro desse ministério e hoje é inútil, que Jesus não pode contar para nada. Para nada. Porque negligenciou tudo e pensa que faz parte da geração Jesus Cristo. Será que aquela profecia recai sobre ti? Você é um povo forte? Povo forte não faz aliança com mais ninguém, porque se considera o mais forte. Quem se considera o mais forte não precisa de aliança com ninguém. Alianças são para nos fortalecer. Eu não faço aliança com ninguém, porque ainda que todos os inimigos se juntem, eu continuarei sendo o mais forte. Mas muita gente não entende o que é ser Senhor. A Escritura, se você colocar você pegar uma chave bíblica, ou talvez aí nos sistemas eletrônicos, colocar lá procurar a palavra Senhor na Escritura. Irmão, eu não sei, deve sair milhares de lugares onde a palavra Senhor está lá. Onde está mostrando Jesus como Senhor, onde está mostrando o Pai como Senhor, o senhorio do próprio Espírito. A Trindade é toda Senhor nas funções que lhes foram atribuídas e no senhorio máximo de Deus. E no de Cristo, quando cumpriu a missão e disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, todo o poder me é dado nos céus e da terra. Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Mas muita gente não está avaliando o que é ser Senhor. Deus, que é Senhor, instituiu um projeto com Moisés. Quantas rebeliões existiram no ministério de Moisés? Quantas o fizeram cair?
todas foram sendo varridas. Teve um episódio lá que morreu 70.000 pessoas no meio da nação de Israel. 70.000 pessoas foram tragadas. A terra abriu e tragou uns. De repente, quando eles pensavam que estava tudo tranquilo, Deus mandou um fogo. Tinha uma coluna de fogo que passava no meio do arraial e foi matando gente, matando. Moisés intercede por nós. Aí Moisés: Senhor, tem misericórdia. O fogo apagava, surgia serpente, ia picando todo mundo. Moisés, tem misericórdia. Senhor, Moisés, intercede por nós. Moisés intercedia, Deus levantava outra coisa, até morrer 70.000. E Moisés continuou lá inteirinho, porque o Deus dele é Senhor. O senhorio de Deus, meu irmão, se você entender isso, eu entendi isso muito cedo. Eu entendi isso quando ainda estava dentro de um sepulcro caiado, desgraçado e maldito, chamado Igreja Batista. Eu entendi que Ele é Senhor lá naquele sepulcro, e você aqui diante de mim ainda não entendeu. Você não entendeu, porque se tivesse entendido, estaria apostando a vida. Ser Senhor, meu irmão, significa ser inabalável. Os líderes de império pensavam que eram Senhor. Reis de Babilônia, reis da Pérsia, reis da Líbia, até hoje, presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, todos eles pensam que são Senhor. Vem um câncer e diz para ele: vocês não passam de uma merda. Agora, eu nunca vi Jesus com câncer. Eu nunca vi Jesus com dor de barriga lá no canto. Eu nunca vi Jesus com fome ou com sede, tipo, vou morrer. Eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus jogado lá: hoje ninguém pode falar com Jesus não, que ele está com febre, ele está com garganta inflamada, ele está... Deixa o Senhor reinar sobre a tua vida, meu irmão, que Ele te dirá: tu és meu, e um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Verdadeiramente, a minha alma se estremece diante do nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi as paredes da igreja jorrar sangue, vi alguns irmãos de joelho, e vi você, André, e o sangue caía sobre a sua cabeça. E vi também algumas pessoas, o sangue... essas pessoas estavam sendo afogadas pelo sangue. Então essa visão cessou. E vi o anjo, veio a mim um anjo, ele me trouxe um bracelete. Mas esse bracelete não era para mim. Esse bracelete, ele passou por mim para ser entregue à irmã Cláudia. Então a visão cessou. Logo em seguida, eu vi os irmãos, juntamente com o pastor, algemado em fila. Então essa visão cessou. Até aqui, mestre. Aleluia. Ó, Marcos. André. Volta aí. Amém, irmãos? Irmão Alexandre Genésio, eu vi, irmão, quando você entrou na igreja, e você entrava como se arrastando, irmão. Vinha se arrastando. E no momento dos louvores, eu via um espírito cansado sair de dentro de ti, irmão. Amém. Mestre,
no começo das orações, eu vi o teto da igreja se transformar numa grande chapa de metal. E nessa chapa tinha algumas lanças. E uma dessas lanças, ela caiu sobre a cabeça da Leidiane. E quando ela bateu, saiu pelo queixo. E eu via presa, você com a boca aberta, Leidiane. Outra dessas lanças, mestre, ela caiu sobre a Noelma. Eu não via a Noelma aqui, mas essa lança caía, enfiava nela. E o resquício dessa lança, Paula, deformava o seu lado esquerdo. Quando essa lança batia, entrava sobre a cabeça da Noelma, ela rasgava também o seu lado esquerdo. Amém. No momento daquele louvor, te peço perdão, naquele mover, eu via muitos irmãos descalços, vestidos de pano de sacos cinzas, e alguns de joelhos. Então eu via sangue ser derramado pela cabeça, sobre a cabeça dos irmãos, durante o tempo inteiro daquele louvor, mestre. Amém. No louvor do Júnior, eu tive uma visão, irmão Davidson. Eu vi, irmão, um anjo se apresentar para você com uma bandeja. Nessa bandeja tinham vários órgãos do corpo humano. Então ele te servia esses órgãos, você pegava, limpava, devolvia para a bandeja, e quando você colocava na bandeja, esses órgãos brilhavam. E ele foi te entregando, irmão, rins, pâncreas, corações, sendo que no final da visão, ele te entregou um coração, e eu via você limpar, mas esse coração não ficava limpo. Então você jogava esse coração no chão, pisava em cima dele e ele sumia. E ali essa visão cessava, irmão. Amém, mestre, até aqui. Amém. Irmão Davidson. A paz, igreja. Noelma, eu te vi nua, e não somente nua, eu vi teu coração começar a ficar preto, e esse preto é de podre, e assim diz o Senhor, tu estás fazendo essa escolha. Alessandro, eu tive uma visão contigo, eu vi você sentado, com as pernas para frente, e apoiado. Na visão, parecia ser o tronco de uma árvore. Eu só vi o teu apoio. E tive uma outra visão contigo. Eu vi você diante de uma estrada de chão batido, com suor escorrendo pelo teu rosto e com a cara de cansado, com o rosto, com a face de estar cansado. E assim te manda dizer o Senhor, a tua escolha formará a tua identidade. Rosana, tu se prostrou para os meus chicotes, para os meus açoites. Mas o teu arrependimento não tem que ser só diante de mim. Tu fez mal a muita gente. E te manda te perguntar o Senhor, por que tu não tomaste uma atitude até hoje? O tempo está se findando. Irmão, você, Deus manda te perguntar, cadê os teus frutos?
Geração incrédula, vocês sabem o que eu fiz com Sodoma e Gomorra. Eu trouxe o meu juízo a eles pela vida que eles levavam. E Deus manda vocês dormirem com essa palavra hoje. O que eu farei com vocês ao findar desse ano? Trouxe cada um para beber da minha água cristalina. Apresentei a vocês o meu bem maior nesta terra. O que eu farei com vocês ao findar desse ano? Geração incrédula. Aqui, mas... No momento daquele louvor, te peço perdão, tive uma visão de um grande anjo e ele ficava ali. Ele tinha umas asas muito grandes, negras. E no decorrer do louvor, o Senhor Mestre deu uma palavra sobre o inferno. Nesse momento, eu vi 2 anjos e eles tinham as suas asas encontrando assim um com o outro. E eu vi como um rubi vermelho. Só que esse rubi, ele descia e os anjos, mesmo assim, iam protegendo ele. E esse rubi ia descendo. Ele era um rubi vermelho muito bonito. Então eu vi um anjo. Esse anjo tinha suas asas muito fortes, como se fosse uma coisa só, as asas dele. E ele trazia nas suas asas 2 chaves. Mas não eram essas chaves normais, era aquela chave com uma ponta assim, né? E ela era pontuda e tinha uns negócios assim, ela era uma chave assim. E ele trazia essas 2 chaves. E ele desceu como quem se joga num salto. Isso no momento do louvor. Então eu vi uma grande onda. Essa onda vinha de cá e ela parava no meio da congregação. Essa visão foi muito real. E essa onda ficou parada ali. Então essa visão se tornou nisso. Um rubi que descia, um anjo que trazia essa chave e esta onda que ficava parada. Eu tenho uma palavra de Deus. Esta noite, Deus tem uma divisão. Geração incrédula e geração Jesus Cristo. Existe uma chave. Muitos têm pouco tempo, pouquíssimo tempo, como Deus já falou. É necessário ir até os seus irmãos. É necessário se humilhar. Esta é a chave. A humilhação. A humilhação. A humilhação pode trazer salvação. Deus quer ver corações rasgados. Quer ver pessoas se humilhando. Assim diz o Senhor: muito fácil é levantar a mão diante de mim. Muito fácil é entrar na minha presença. Ora, vocês nem creem que eu existo e sou real?
Muito fácil é entrar nesse lugar com máscaras. Eu vejo nesse momento várias máscaras caindo. E um anjo vem e junta elas e tira. O anjo entra com cadeiras de roda. Tem pessoas que já têm essas cadeiras de roda. Eronildes, uma cadeira é tua. Tupiara, uma é tua. Dominique, uma cadeira é tua. Alex, o anjo para com uma cadeira de roda do teu lado. Assim te diz o Senhor, tu não esteves aqui essa noite. Onde tu estavas? Quando o irmão Davidson estava aqui e ele falou da Noelma, eu vi a cara da Noelma derreter e ela ficar toda deformada, completamente deformada. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Só a humilhação total pode salvar alguns do inferno. Eu lapidei as vossas vidas, mas nunca deram valor à minha lapidação, por martelo, por espada, tudo isso pela minha palavra que saiu do púlpito. Quantas cabeças eu vejo balançando ao longo dos anos, negando a palavra. Esta onda irá consumir alguns totalmente e não serão mais lembrados. Como muitos, diz o Senhor, já não são mais lembrados no meio de vós. E falo isso para todos, diz o Senhor, aqueles que estão no erro. Obedeçam, humilhem-se. Calacema. Alguns terão que chegar diante daqueles que você fez o mal e se humilhar. Não importa, diz o Senhor, se a pessoa também estiver no erro. Cuida tu da tua vida e te humilha. Assim diz o Senhor, mentiras terão que ser desfeitas. Eu vejo pessoas com guarda-chuva, uma quer encobrir a outra, se escondendo. E eu vejo fogo caindo do céu e queimando os guarda-chuvas. Tem um vaso, ele é como se de cristal, e ele se forma. Ele está vazio. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu derrubarei a vossa beleza, pisarei no vosso dinheiro, exterminarei o brilho dos teus colares, tuas roupas bonitas não servirão de nada, pois tu estás vazio, estás vazia diante de mim. Deus tem nojo dos ricos, que a si mesmos se exaltam e dizem, eu estou abastado, que todos se curvem diante de mim. Eu vejo um anjo trazendo um grande baú com moedas de ouro. É muito pesado esse baú. Esse baú veio do céu.
Esta é a abastança do céu. Paulo Sérgio, Paula, Noelma, Suelene, preparem-se, pois eu virei até vós e mostrarei que tudo que vocês têm é nada diante de mim. Nunca houve honra ao meu nome. Se enfeitam, se maquiam, se prostram diante de uma sociedade podre, vil, hipócrita. Onde está a minha honra, diz o Senhor? Saquetéis furados, contas do céu inativa. Isto mesmo digo eu. Fazei contas poupanças no meu tesouro celestial. Escutem isso. Aquele que Deus encontrar. Eu vejo um anjo passando a mão na cabeça de várias pessoas. Aquele que Deus encontrar, com um coração submisso a ouvir e a servir como um escravo, ante a mim e ao meu reino. Naete, nasso, barracante, nai. Renunciai! Quem mais renunciar, mais terá. Eu meço os meus servos por suas renúncias. Doyanache Mariotuka. Muitos cantaram: a minha oferta sou eu. Cadê a tua oferta, filho meu? Cadê a tua oferta, serva minha? O meu altar de holocaustos está pronto. Dentro de pouco tempo recolherei o meu primeiro mártir. Assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vejo nesse canto o ar se abrir e uma espada sendo forjada. Embaixo dela está escrito 2019. Deus já forja a sua primeira espada para o ano que se inicia. Deus tem compromisso com este lugar. Deus tem compromisso com este solo. Deus tem compromisso com a palavra deste púlpito e com mais nenhum outro. A partir de hoje, diz o Senhor, dividirei essa casa em geração incrédula e geração Jesus Cristo. Lembrai-vos, pois eu tenho um pacto com a geração Jesus Cristo e geração incrédula. Dentro de pouco tempo eu vos consumirei, tanto do meu livro como da terra dos mortais. Alguns andarão vagando de lugares em lugares, secos e sedentos por a minha palavra, mas não acharão refúgio, pois eu mesmo sou o vingador contra vocês e os anos de amargura que vocês trouxeram neste lugar não escaparão da minha mão.
Preparem-se, geração incrédula, e adentrai 2019, geração Jesus Cristo. Assim diz o Senhor. Rosana, eu vi um papel na tua frente e vi esse papel sendo segurado por duas mãos, mas essas mãos não eram de uma só pessoa. Eu só via as mãos e via esse papel. E esse papel é um resultado de exame. Assim diz o Senhor. Mateus, Deus pergunta a ti: poderá separar a palavra deste púlpito com a minha voz? E Deus manda te dizer a ti: alimentaste o teu inimigo, o meu inimigo. E Deus manda perguntar a ti: esqueceste do que eu fiz na tua vida? Diz o Senhor deste lugar. Alex, eu vejo um relógio antigo na tua frente. E Deus manda te dizer assim: a tua história é antiga. E Deus manda te perguntar: se não tem força para renunciar uma prostituta, terá força para aguentar o peso da minha mão? Assim pergunto eu, o teu Deus. Aleluia, Deus. Quando o irmão Davidson estava entregando as profecias, eu vi todo o chão da congregação ser cortado na medida que ele ia falando. Deus me mostrou toda a terra, pastor, toda a terra. E eu via toda a terra árida. E sementes caíam sobre o chão e germinavam as sementes, sendo que eu via fogo. Essas sementes geravam o fogo. E a visão cessou. Altair, no momento que você estava profetizando, Deus me mostrou você sem o capacete. Você estava sem capacete na sua cabeça. E eu vi, semelhante a uma águia, vir com as garras e cravar na sua cabeça nesse exato momento que você profetizava. Quando o irmão Rômulo estava profetizando aqui na frente, muitos relâmpagos e trovões foram vistos, estrondo e ouvido dos céus. Essa foi a visão que me mostrou o Senhor, pastor.
até aqui. Altair, quando você estava aqui profetizando, eu vi um eixo. Vou chamar de eixo, que eu acho que é um eixo. E ele fazia assim, treque. Ele encaixava um dente. Que eu pude escutar o barulho que quando ele encaixava, ele dizia treque. Eu ouvia o encaixe desse dente nesse eixo. Alexandre, Deus te manda fazer uma pergunta. Quem estás andando contigo na fornalha? Dominique, tu és como uma serpente na minha congregação. Tu rasteja dentro da minha congregação. E muitas aqui estão sendo hipnotizadas por ti. Eu te consumirei. Eu te consumirei. Com enfermidades. Eu te consumirei. Tu ficarás no leito de hospital. Por que tu me afrontas? Vocês que estão indo no mesmo barco que ela, vocês não são inocentes! Vocês pagarão! Vocês serão consumidos da mesma forma! Deus manda dizer aos incrédulos nesta noite como pode isso? Vós dizeis, os profetas são falsos, mas o sacerdote é verdadeiro. Porventura pode o templo ser falso e o altar verdadeiro? Manda dizer o Senhor. Diz o Senhor nesta noite, assim como o santuário e o altar é verdadeiro, a minha voz é verdadeira pela boca dos meus profetas. Elas gritarão no meio do meu templo, diz o Senhor. Eu cumprirei cabalmente cada palavra, diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Diz o Deus deste lugar nesta noite. Aleluia. Algum dos profetas? Bom, Roma, tempo que você profetizava, irmão, eu via duas fitas brancas descer do céu. E essas fitas te enrolava no teu peito e no teu pescoço e ficava como um X branco. Então eu vi um peitoral ser formado debaixo dessa marca
E esse peitoral, irmão, era de diamante. Então eu vi descer 12 anjos do céu. E eles ficavam 6 de um lado e 6 do outro. Eles seguravam algo. Eu não conseguia ver. Ele vinha até o sacerdote e mostrava. Mas quando ele passava sobre a congregação, ele escondia. Ele era entregue. Mas só o mestre e você sabia o que era. Não deu para me ver, irmão, na visão. E ali a visão cessava. Amém. Mestre, ainda durante a palavra, eu vi uma criança de 12 anos do lado direito do púlpito. E à medida que o Senhor ia pregando, aquela criança ia crescendo, crescendo e se fortalecendo. E essa criança se tornou um homem muito forte, mas muito forte ao findar da palavra. E ali a visão cessava. Amém. Amém. Não sei se eu vou conseguir expressar. O Senhor, Ele já começou a estar de perto. O estar de perto e o andar no meio do povo a palavra tem sido pregada há anos, e este foi o meio de misericórdia, digo eu, o Senhor, levando a cada um para um arrependimento, uma correção, um meio de caminhar pela estrada que eu trilhei para cada um de vocês. Assim digo eu, o Senhor, eu tenho uma estrada para cada um. Eu criei uma estrada para cada um, eu escolhi cada um. Porém, resolveram não andar na minha estrada. E hoje eu, o Senhor, venho com mais misericórdia e falo nomes. Sento do lado, aponto o dedo, boto mão no ombro. E mesmo assim, alguns resolvem trilhar a outra estrada. Ouçam isso. Aqueles que estão na estrada que eu, o Senhor, pus lajotas de ouro, mesmo que fiquem banhadas de sangue, mesmo que fiquem banhadas de lágrimas, mesmo que muitas vezes o ouro esteja debaixo dos espinhos, eu trilhei essa estrada. Aqueles que estão nessa estrada, eu chegarei de perto no ano que vai se iniciar. Eu descerei no meio de vós e não falarei mais com os caídos, mas começarei a falar com diamantes. Porém, ouçam isso, eu estipulei um só lugar, um só líder. Aqui está o meu trono. Aqui eu estou. Eu sou o Senhor. Toda a minha estrada passa por aqui. Eu vejo um túnel se formando atrás do Senhor, mestre. Esse túnel não tem fim. Eu não sei o que há do outro lado. Alguns se levantam. E o Senhor abre para alguns passarem. Outros o Senhor fecha. Tu és a porta do sacrifício. Tu és a porta do galardão. Tu és a porta da recompensa, diz o Senhor.
Eu te chamei para isto. Tu, homem, sou eu na terra. Eu te achei, eu te encontrei, como ansiei em te encontrar. Agora eu te encontrei. Tua vara não dobra, tu não tens 2 pesos nem 2 medidas. Quem passar por ti chegará a mim. Assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Rafael Reis, tu és geração Jesus Cristo? Tu tens um caráter para ser geração Jesus Cristo? Ao se olhar no espelho, tu vês o meu sacerdote no seu reflexo? Assim te manda te perguntar, Jesus. Com alegria quero ouvir meu Deus falar. Com alegria seu recado eu quero ouvir. A minha vida nada é e eu nada sou. Tu és oleiro e eu o barro, ó grande eu sou. Com alegria quero ouvir meu Deus falar. Com alegria seu recado eu quero ouvir. A minha vida nada é e eu nada sou. Tu és oleiro e eu o barro, ó grande eu sou. Algo ainda antes de encerrarmos? Venham à frente os que tiverem recebido algo do Senhor. Irmão Alessandro, eu vejo, irmão, esse osso principal das suas costas, esse que vem de cima até abaixo, ser arrancado. Mas você continua andando sem ele, irmão. Amém. Rosana, quando estávamos louvando esse louvor, eu vi um filete muito fino de ouro segurando ainda em pé. Muito fino esse filete, ele ainda te segurava em pé. Amém. Altair, agora aqui no final, eu achei bem interessante que quando eu disse eixo, você disse engrenagem. E Deus manda te dizer assim: mostrei a engrenagem, mas disse o eixo, porque você precisa entrar no eixo. Poderoso é isso, nosso Deus. Iago, Deus manda te perguntar: entendes o conceito igreja? Ou poderás separar o meu sacerdote do conceito igreja? Assim pergunta o teu Deus. Alessandro, depois desse período da sua vida, você fará uma grande descoberta. Você descobrirá quem é você mesmo.
Algum dos profetas mais? Amém. Tupiara, assim diz o Senhor, o teu choro não me comove, tu fizestes muitos chorarem, e ainda digo mais, tu, mulher, fizestes pessoas chegarem ao inferno. Eu cobrarei de ti, sua falsa. Tu não me comoves, tu não me enganas. Eu não tenho parte contigo. Se existir algum laço, hoje eu corto, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Alex, prepara-te, pois eu te visitarei. Não aceito não. Os teus sentimentos são amargura para mim. Tu não me respeitas, eu não te respeito, diz o Senhor. Dominique, afasta-te dos meus átrios, eu tenho nojo de ti. Praga maldita, veneno no meio dos meus, corrupção, mentirosa, alma maligna. Eu visito o teu ventre, o teu coração. Eu esmago as tuas chances com minha mão direita. Eu, o Senhor, me levanto como vingança contra os meus. Eu sou a justiça, eu sou a glória da terra. Eu sou o ar que todos respiram. Eu sou Deus. Fora de mim não há outro. Ouçam! Humilhem-se! Coloquem o maior jugo nos seus próprios ombros. Talvez eu veja esperança ainda para alguns. Porém outros, nem pelo sangue do meu próprio filho, diz o Senhor, eu vos livrarei da condenação que vocês mesmos buscaram. Eu sou o Senhor. Eu julgarei pais e livrarei filhos. Julgarei filhos e livrarei pais no meio desta geração. E deixarei um memorial histórico para a próxima geração. Histórias serão contadas e lembranças do que eu fiz nesse lugar. Grande é a minha obra nesses últimos dias. Grande é o que eu tenho com alguns. Diamante, tu és um diamante. Kadamayo-se de neramaleko. Damayande nasceu candeira ma eleche.
Eu que te trouxe, eu que te ergo, eu sou o Deus que tu sempre clamastes. Candaie namarico, sende mecare. Levanta-te que eu te usarei, vaso. Caderende cane semerio, temende radeteca, reque. Eu te trouxe vivo até aqui para que contemples a minha glória. Neramaite nesheka, ranero melaka. Moverei o chão da terra, trarei palavras para os incrédulos como nunca ouviram. Colocarei uma guerra entre religiões para provar onde eu estou. Aleluia, Deus Santo. O meu brasão será erguido em negro, pois eu sou o Deus da última hora. Erguerei alguns, levantarei-os como luzeiros brilhando no céu. Edade manso mira canderai aloche, como eu ansiei por esse momento. Busquei eu a última hora para descer à terra. Aleluia, Deus. Povo que me ouve, povo que negou tudo por mim, ouça, eu vos honrarei. As vossas lágrimas não foram em vão ante ao meu trono. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus da geração Jesus Cristo. Eu sou o Deus verdadeiro. Fora de mim não há outro e não há quem possa sucumbir à minha glória e ao meu poder. Eu sou o Senhor. Menino, eu te chamei, eu te trouxe, eu te entreguei algo, eu vou te levar até o fim, eu vou mostrar para uma geração como é a pureza de um coração. Eu ouvi as tuas orações, eu contemplei a tua pureza. Honra-me, que eu te honrarei. Digo eu, o Senhor, a quem tu chamas. Nunca te esqueci. Nunca te deixei desde a tua tenra idade. Eu sempre te busquei. E nesta hora eu te usarei. Maldito aquele que deixou a capa que está nesse menino. Eu o condenarei. Nunca mais. Nunca mais. Se erguerá. Nunca mais verão algo que lembre a mim nele. Malditos sejam os profetas que renunciaram à minha voz. Malditos sejam os pregadores que não falaram da minha palavra verdadeira. Bendito sejas tu, homem. Eu juro por mim mesmo, o teu ministério nunca se apagará. A chama arde
arderá continuamente no meu altar. Eu sou o Senhor da última hora. Paulo, quando o Rômulo estava aqui falando, Deus me fez ver em ti, na tua face, e você olhava para ele e dizia absurdo, no momento que ele falava da Dominique. E você olhava para o mestre com a esperança de que ele calasse o Rômulo. E Deus manda te perguntar: poderá calar a minha voz? E Deus manda te dizer: sempre escolheu reverenciar os amigos errados neste lugar. Assim diz o Senhor. Paulo Roberto, eu vi uma ponte na tua frente. E essa ponte se transformava numa pinguela. E você parava e ficava imaginando como passará por aquela pinguela. E Deus manda te dizer: para chegar até a mim, o meu caminho tem que passar por essa pinguela. Uma ponte é muito fácil. Momento que o irmão Rômulo, tempo que ele profetizava, irmão Davis, eu via duas palavras: curas e milagres. Essas palavras te rodeavam o tempo inteiro, mesmo antes do irmão Rômulo lhe entregar a profecia. Quando ele tocou em você, essas duas palavras entraram dentro da sua cabeça, irmão. Amém. Mestre, não és por causa das profecias que estão sendo proferidas a mim mesmo, mas eu sei o que eu tenho passado na minha intimidade. Eu sei a estrada que eu percorri até aqui. E desde o começo, quando eu comecei a entender realmente o que é o ministério, não sei se alguém já fez essa loucura de falar para Deus por não conhecer Ele, eu não morreria por Ele, mas morreria por um ser humano. Eu lembro que eu fiz isso, que eu morreria por Ti. E sei muito bem, mestre, e tem uma longa estrada a caminhar. Não adianta eu falar o que eu vou fazer, o que deixar de fazer, porque se eu não vigiar, eu posso cair. Ante a mim mesmo, ante a todos. Isso tudo só foi possível, mestre, por causa de Ti. Obrigado. O teu coração é meu, diz o Senhor. O teu coração é meu, diz o Senhor. Pela tua humildade alcançarás lugares maiores, lugares além. Eu te levarei. Eu comecei contigo na intimidade, caminhei passo a passo, te instruindo pela boca do meu servo. Eu te atraí, te revesti com a minha capa, pelo teu coração, pela tua simplicidade.
Eu te elevarei, eu te elevarei, eu te elevarei aos meus altos céus, eu te entregarei as minhas grandezas, as minhas revelações, eu entregarei, eu colocarei dentro de ti, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, os estrondos da minha voz, tu profetizarás e eu te levarei a grandeza da tua boca pela minha voz diante das nações que tremerão pelo meu nome que está sobre ti, diz o Senhor. Pela simplicidade, curarei, sararei, diz o Senhor. As tuas asas estão abertas, pela tua humildade, diz o Senhor. O Deus da geração Jesus Cristo, que te eleva às dimensões espirituais, diz o Deus Todo-Poderoso. Há fogo sobre os teus joelhos. As tuas asas se abrem. Começa um novo marco sobre a tua vida, manda dizer o Senhor. Esta noite é sublime, e eu escrevo ela nos céus, e tatuo dentro da tua alma, diz o teu Deus. Quando o irmão Rômulo, ele falava da capa que foi entregue ao Davidson, eu vi nesse momento o André, o profeta, que perdeu a capa, perdeu pela falsa profecia, diz o Senhor. Perdeu porque não temeu o meu nome, diz o Senhor. Perdeu porque não olhou para este altar, diz o Senhor. Perdeu porque quis ficar ombro a ombro com o meu servo, diz o Senhor, que eu ergui neste lugar. Ninguém disputa espaço com aquele que eu levantei na terra. Ouve isso, geração de Jesus Cristo. É por isso que ele perdeu o ministério. É por isso, geração Jesus Cristo. E neste momento, quando Rômulo falava, eu vi ele ressecando, eu vi ele secando. Diz o Senhor, não verás nenhuma lembrança, não terás nenhuma lembrança do meu nome, diz o Senhor. O Deus desse lugar. Aleluia, Deus. Amém. Assim manda te dizer o Senhor: eu sempre fui o teu pai. Algo. Amém. Mestre, eu vejo uma mesa branca, tipo hospitalar, cheia de utensílios para uma operação. E essa mesa está à disposição do Davidson. Deus usará o Davidson para operação em várias pessoas aqui, através da cura. E essa mesa está à disposição. Amém. Eu tenho um recado de Deus para
os membros da geração incrédula. A partir do primeiro dia de culto de 2019, vocês vão ter que passar por aquela porta ali. Há um anjo lá em pé. Haverá um anjo lá em pé. É o anjo de pedra. Ele vai esmagar vocês todos os dias, até que vocês virem pó e não possam mais entrar por essas portas. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Amém. Deison, no momento que você ajoelhou aí um pouco depois, quando o André falava contigo, eu vi uma outra capa vindo e sendo colocada sobre os teus ombros. Houve uma profecia aqui, bem no início, e quando dizia que tinha uma porta, e as pessoas tinham que passar pelaquela porta, naquele momento eu tive uma visão. E eu vi uma fila de pessoas passando. E algumas, elas passavam pelaquela porta que foi dita. E chegava a Dominique, mas ela estava numa cama, num leito. E ela era trazida numa cama, como se estivesse doente, e ela chegava. E você fazia assim, balançava a mão, dizendo que não. E assim diz o Senhor teu Deus: ela não poderá passar, pois usou este púlpito, usou a tua vida, que eu tanto santifiquei, a custo de suor, lágrimas e muito sangue. E houve muita renúncia. E ela usou este púlpito. Por isso digo eu, teu Deus, não deixa ela passar. Não poderá desagradar a mim. Não tem coração, diz o Senhor teu Deus. Mestre, antes do irmão Marcos profetizar, eu via vários instrumentos cirúrgicos ser entregue nas mãos do irmão Davidson. Amém. Amém, irmãos. Amém. É o quê? Não entendi. O que ela falou? Não, agora não. Depois você fala comigo, tá? Alguém mais dos profetas? Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos, Senhor, nesta hora preciosa, neste momento inigualável, Deus. Porque muitos disseram que Ezequiel foi um profeta. Jeremias, Isaías. Mas aqueles que os ouviram, Senhor, os desconsideraram a tal ponto de os aprisionarem, espancarem e cerrarem pelo meio. Mas o Senhor disse: esta é a prova de que a verdade tem sido falada. Porque o teu próprio Filho, Senhor, o Todo-Poderoso, Filho de Deus, esteve entre os homens, e o que fizeram foi exatamente o que foi feito com os profetas. Endemoniado, falso profeta, mentiroso, exaltador de si mesmo, tudo isso foi dito a respeito de Jesus. Então nós te glorificamos nesta hora, Senhor, porque podemos declarar que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Por isso glorifica o teu nome, Deus, e leva-nos na tua graça,
na tua paz. Pois nós, Senhor, certamente lutamos ainda para sermos os últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia.